Oportunidade muito boa quando a gente pode abrir a palavra de Deus, ministrando a palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra edifica a gente. Livro do Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça. Grande desafio esse aqui. Vamos nos aquietar para ouvir o que Deus tem. Vamos fazer a leitura. Capítulo 3, verso 1. Podemos ler todos, mas não vamos deter na leitura. Mas vamos ler bastante. Vamos fazer a leitura responsiva. Eu gostaria que você lê-se com atenção. Aqui nós temos o início da jornada de Moisés. Aqui foi o início da jornada de Moisés. Vamos ler então como aconteceu. Foi quando Deus se preparava para agir. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Verso 2, leia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse-lhes ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Continua. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus do vosso pai me enviou a vós outros, eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Glória a Deus. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros.
Este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração, até esse ponto. Querido Deus, o Senhor é um Deus abençoador. E não há, ó Pai, como nós podermos dizer que o Senhor não abençoa se a Tua palavra, ela está aberta, nos mostrando que o Senhor ouve o clamor, que o Senhor sabe o que está acontecendo, não só naquele período, mas eu creio que o Senhor está sabendo o que acontece hoje, na vida de todos nós. Pessoas que estão aqui esta manhã, que até pensam que o Senhor não existe, porque Ele fica tão distante, ó Deus. Pai, abençoa, que esta leitura possa trazer, aproximarmos mais de Ti esta manhã, porque esta é a história de todo o povo em todas as épocas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Deus fala com Moisés. Após esse período de infância e o seu casamento, Deus então começa a trabalhar para tirar o povo da escravidão. Moisés, quando saiu lá do Egito, ele tinha 40 anos. Era o período que eu estou chamando aqui da infância. Bem criado, criado dentro do palácio de Faraó, com todas as regalias, com todos os confortos que possa se ter, ele estava ali. Mas chegou o momento quando Deus tirou o conforto dele. Isso é muito importante você observar. Chegou o momento quando Deus começou a trabalhar com ele. Então Deus chama Moisés para dar início à saída de Israel do Egito. Deus revela para Moisés a sua identidade, como também das promessas que ele tinha feito a Abraão. Então ele diz: Moisés, eu quero que você saiba que todas as promessas que eu fiz a Abraão, de ti farei uma grande nação, o povo será abençoado, eu vou cumprir. Não pense você que eu vou deixar esse povo na escravidão. Não pense nisso. Vamos começar a mexer com isso. Moisés aparece e também aparentemente estava com a sua vida bem equilibrada, irmãos. Sua vida estava bem resolvida, casado, cuidando do rebanho do seu sogro. Creio que ele já, pelos meus cálculos aqui, ele tinha até esquecido, porque lá na frente vai dizer que ele queria ver se ainda tinha algum dos conhecidos. Vai lembrar lá na frente. Ouça porque eu vou te dizer, eu vou trabalhar em cima disso para você. É muito fácil esquecer de Deus. Muito fácil. Se você quer esquecer de Deus, deixe de ler a Bíblia, comece a frequentar lugares que não servem, deixe de vir à igreja, e você, dentro de pouco tempo, você não vai se lembrar mais de Deus. E este é o perigo que eu vejo, este é um perigo enorme que pode acontecer na vida de uma pessoa. Se ele distanciar-se. Moisés, então, tinha ido para o Egito, por quê? Porque estava no Egito, aliás, porque ele nasceu, seus pais enfrentaram uma luta para manter vivo, né? Foi uma luta tremenda.
Mas ali eu creio que estavam as mãos de Deus em cima de tudo isso. Claro que estava, segurando ele. Em dado momento, Deus começou a tirar o conforto e Moisés viu um hebreu sendo espancado por um egípcio. E lá dentro, aí você observa dentro dele, o sentimento ele não perdeu, porque ele achou um absurdo o que estava acontecendo. Em dado momento você até pensa que ele tentou ser o juiz, né? Porque ele pegou, matou o camarada, escondeu o corpo dele, mas mais tarde ele foi visto quando teve uma briga de 2 egípcios. E quando ele chegou para separar, ele disse: eu sei, você matou uma pessoa, escondeu. Moisés aí ficou preocupado e eles falaram com o rei. Daí o rei procurou matar. Então, neste momento, Moisés é tirado do conforto do palácio e ele vai seguir. Ele vai para a cidade de Midian, que é os midianitas, que também é filho da parente de Moisés, com Quetura, né? Parece que é isso. Então ele fazia parte. E ele foi para aquela terra. Quando chegando lá, ele viu a filha desse homem lá dando água aos animais. Ele foi ajudar. Aí o pai perguntou: por que vocês vieram tão cedo? Uma pessoa assim, assim, assim fez isso por nós. Vai lá chamar esse homem. Olha a mão de Deus. E assim ele chamou. E agora Moisés recebeu uma esposa. Ele recebeu um lar, recebeu uma família, mas Deus disse: Moisés, eu quero te dar uma missão mais nobre do que tomar contas de ovelha, porque ele já estava acostumado com os rebanhos. Deus então chama ele e disse: eu vou te mostrar, te dar uma visão mais ampla. Até aqui você só enxerga ovelha, agora eu vou trabalhar com você. Deus tira ele do conforto, prepara para depois mandar para o deserto. E às vezes nós não entendemos aqui o que está acontecendo. Então, quando Moisés sai do Egito, porque Faraó queria matá-lo. Então, quando Moisés tentou ser juiz, foi nesse período que ele se identificou com Israel, porque o povo estava sofrido e ele começou a sentir a dor daquelas pessoas e ele vai para aquela terra. No capítulo 2, verso 15, está aí perto de você, diz assim: aqui está por que o faraó tentou matar ele. Verso 15: informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Isso faz me lembrar Elias, faz me lembrar os homens que Deus tirou o conforto para poder trabalhar. Queridos irmãos, a vida cristã não é uma vida de acomodação. Há pessoas que se acomodam na vida cristã, mas você não pode se acomodar. Nós temos como cristãos estar sempre em movimento, em andar, seguir. Nós não podemos ficar parados. E às vezes as pessoas param e ficam inativos. É preciso que a gente tenha sempre aqui dentro o desejo de avançar. Não é avançar fazendo, é avançar dedicando mais tempo a Deus, dedicando mais integridade a Deus, sufocando, vamos assim dizer esta palavra, o seu passado, e tendo uma vida de dedicação a Ele. A vida cristã, portanto, ela tem esse caminhar, que eu preciso
fazer diariamente. O tempo em que ele ficou com o sogro foi de 40 anos. Agora já homem maduro, Deus chama para uma nova missão, e eu creio, a mais nobre, servir a Deus. Ele era então muito conhecido no Egito, porque eles sabiam da história de Moisés. Quando ele volta para lá, ele vai com uma proposta dada por Deus para tirar o povo. Agora pergunta a você, como é difícil tirar quem está na escravidão? É uma coisa difícil, né? Você às vezes quer tirar uma pessoa que bebe, ele fica ali embriagado, você quer que ele venha para a igreja. Isso é difícil. Isso é um trabalho que tem que ser feito na vida das pessoas, né? É um trabalho que é lento, isso que acontece, né? Então Moisés foi para lá e começou a falar, até os próprios, mais tarde vão dizer assim, mas você me tirou do Egito, rapaz, ali a gente comia cebola, pepino, tinha comida. Eles esqueceram que apanhavam, tinha que fazer tijolos, uma vida de muito sacrifício. Com poucas palavras esta manhã que eu quero dizer isto a você. Deus ouviu o clamor do povo. Ouça bem, Deus ouviu o clamor do seu povo. Eu creio, agora eu estou dizendo a você sobre o que nós estamos fazendo. Quando eu conclamei vocês a um jejum, e eu sei que muitos não puderam fazer, a minha preocupação como pastor é com os seus filhos, é com a sua geração. Porque esta geração, até 18 anos, é uma geração que está debaixo de uma pressão enorme. Essas crianças estão tendo informações que não seria, nem precisava ter essa orientação. Eles hoje têm acesso a tantas informações e até algumas perniciosas. E chega um momento que você, como pai, como avô, nós quase que perdemos o controle de conversar, porque vai conversar, ele sabe mais do que você. Semana passada, um dos nossos jovens falou com uma outra pessoa, dizendo, com mais um ou dois, que iria sair da igreja. E o jovem, por quê? Eu vou procurar uma outra igreja, porque esta igreja aqui já não tem mais sustento para mim. Eu fiquei passado com o negócio. O problema da pessoa é que ele nunca olha para dentro de si. Quer viver por conta própria, quer sair por aí, ouvindo coisas que ele não tem capacidade de assimilar, ideias que não são bíblicas, e isto me assustou. Ainda bem que eu peguei no Fraga, andando aí na rua, uma garotinha ali. Boa edificação, né, para quem quer ir para o inferno. Mas a igreja sempre é culpada. A igreja, ela é culpada, não tem mais alimento. Agora o jovem foi de uma sabedoria, rapaz, você deve ir para uma igreja, com essa sabedoria toda, você vai até ensinar a igreja lá os pastores. Essa foi na canela. Ignorância. Sabe o que é ignorância? Pessoas que não querem submeter-se à palavra de Deus. Tem que arranjar uma palavra que me apoie aquilo que eu quero ser e que eu gosto de ser.
Então vivem neste mundo de fantasia. E eu tenho pensado, será que tantos outros também têm o mesmo problema? Será que a igreja não alimenta? Porque o que nós temos procurado aqui na igreja, irmãos, creio eu, nós não somos nenhum teólogos, nós não somos nenhum professor, mas todos nós aqui nos esforçamos para oferecer o que a Bíblia diz, a palavra. Que não precisa ser teólogo, não precisa ser aquela pessoa de vulto. Não precisa. Aquilo que Deus tem nos dado é o que nós temos compartilhado com esta igreja. E já tem alguns anos que nós estamos nesta jornada. Vou te dar um exemplo agora em Hebreus capítulo 11. Vida cristã tem que haver renúncia. Não existe vida cristã sem renúncia. Nem sempre a minha vontade ou a sua vontade é o melhor. E se Deus fizer a nossa vontade em alguns aspectos, nós seremos destruídos. Se Ele fizer aquilo que muita gente quer, você morre. Porque não funciona desta maneira. Hebreus capítulo 11. Vamos falar um pouquinho mais. Hebreus cita Moisés, porque Moisés é um exemplo vivo de quem foi chamado por Deus e deixou tudo para seguir a Ele. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Meus irmãos, ele tinha tudo para chegar ao trono, certo? Tinha tudo para chegar ao trono. Quem é que não queria ser filho do rei? Adotado, nem que fosse. Mas Moisés, o seu caráter não dava para viver uma vida de ilusão. Seu caráter não permitia viver. Porque verso 26, leia. 26. Porquanto pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados pelo mar. Esta é uma decisão que às vezes nós temos que tomar como pessoas cristãs. Tem hora que você tem que dizer não para certas situações. Tem hora que você tem que acordar. Portanto, aqui Deus dá início à preparação deste servo, que se tornou o maior líder que a Bíblia fala. Ouça o que eu vou dizer. Repita comigo. Pode repetir comigo. Um homem nas mãos de Deus torna-se
um vencedor. Você entendeu? Vamos repetir mais uma vez? Um homem, uma mulher também, nas mãos de Deus, torna-se um vencedor. A pessoa pensa que ser um vencedor é possuir alguns bens. Ser um vencedor é você caminhar num deserto e Deus está cuidando de você. Esse é o vencedor. Vencedor é aquele que inicia a vida cristã e vai ao final da existência, firme nos caminhos do Senhor, para chegar até a glória com o Senhor. Portanto, Moisés não tinha a mínima ideia do que iria acontecer com ele, mas foi uma coisa muito séria. Foi uma coisa muito séria, ele não tinha ideia. Ele estava meio perdido. O que está acontecendo comigo? O que vai acontecer aqui? Mas ele sabia que quem tinha falado com ele era Deus. E eu gostei quando Deus se identificou, porque ele se identifica. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó, e eu estou aqui para você trabalhar comigo. Eu preciso que você venha comigo ajudar a fazer esta missão tão grande. Ele não tinha ideia. Monte Horebe, que foi o santuário de Deus, e Deus apareceu naquele lugar e disse para Moisés: Moisés, ele chamou, Moisés chegou perto e ele disse: Moisés, daqui por diante, sempre que você vier falar comigo, tira as sandálias dos pés. Às vezes nós queremos vencer certas situações, mas nós não tiramos as sandálias do que está na nossa mente, no nosso coração. Tirar as sandálias dos pés significa, às vezes, você romper com uma situação errada que você sabe que isto não pode continuar. Tirar as sandálias dos pés, às vezes, significa você ser capaz, numa hora até de uma pressão forte, você silenciar, não entrar em contenda, não brigar. Tirar as sandálias dos pés, talvez seja no seu trabalho, você ser mais pontual com as suas coisas que você faz, ter cuidado com as coisas que você faz. Tirar as sandálias dos pés significa também não entrar mais na roda dos escarnecedores, ficar se alimentando de conversas bobas, palavrões, etc. Moisés, tira a sandália, porque eu quero falar com você. Este nobre criado no palácio, Deus diz para ele: Moisés, agora eu sou o Senhor, eu agora sou o seu dono. Aprenda essa lição, eu sou o seu dono. A partir de agora, quem vai mandar na sua vida não é mais o seu sogro, não é mais o rei. A partir de agora, você está nas minhas mãos e eu vou conduzir a sua vida para o lugar que eu desejo que você vá. Você terá uma missão nobre. E se você ler a história dele, ele sai para o Egito, ele sai do Egito,
leva esse bando de gente escravizada que tinha perdido o referencial de Deus, e ele forma uma nação, dá leis, estatutos, mas acima de tudo, deu os princípios de Deus. Quais foram os princípios de Deus? Primeiro foi: Deus mandou dizer a vocês que esta noite vai passar o anjo da morte e vai pegar pesado. E se vocês não ouvirem, vão morrer. Ele mandou matar um animal, está lá escrito, passar nos umbrais das portas, porque quando ele passar, só vai ser atingido aqueles que não colocaram o sangue. E ali ele acordou o povo para uma realidade que o povo precisava. Dali o povo acordou, e quando Moisés chamou para sair de lá, que Faraó liberou, eles não tiveram dúvida. Lá na frente tem alguns no meio que vão reclamar, vão achar difícil, mas Moisés estava com o cajado na mão. Onde ele tocasse, tocava o poder de Deus. Onde o cajado tocasse, tocava. Hoje você tem um cajado. Você tem um cajado. Você tem um cajado. Você tem a palavra de Deus que te orienta para você não perder o rumo, não perder o caminho. Tem o consolo do Espírito Santo. Nem sempre a gente quer fazer o que Deus quer. Finalmente, disse Deus para Moisés: seu palácio, a partir de agora, será o deserto. E lá nós temos algumas coisas para conversar mais, mas só lá no deserto, para mim poder ajudar a você a saber que eu estou no controle. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. Vamos atrasar um pouquinho, mas vale a pena. Quero convidar os músicos para ficar no lugar. Nós vamos ministrar a Santa Ceia. Deixa a Bíblia no lugar. E eu queria te convidar nesta manhã. Quantos aqui foi como eu fui? Com muito sacrifício que você fez o jejum. Sacrifício. Este é um sacrifício. Mas eu quero juntamente com você agora entregar o jejum nas mãos do Senhor. Vamos fazer isto? Você que não fez o jejum porque não sabia, porque não foi possível, mantenha suas mãos erguidas. Eu preciso que essas bênçãos alcancem você. Você vai desfrutar da unção de pessoas que se dedicaram nestes dias. Este foi um sacrifício. Mãos erguidas. Senhor Deus e Pai, nós queremos neste momento entregar ao Senhor o jejum que fizemos durante toda a semana. Sabemos, ó Pai, que foi com grandes sacrifícios, mas, Senhor, o Senhor sabe o desejo nosso. É que o Senhor alcance as nossas famílias, que o Senhor coloque proteção, que o Senhor coloque cuidados. Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, esse jejum como instrumento diante do Senhor, Pai. E eu creio que o mesmo clamor que o Senhor ouviu do povo no Egito, o Senhor também está ouvindo aqui esta manhã. Porque há pessoas aqui clamando também pela sua vida pessoal, pela família e por determinadas situações. Eu sei que esse clamor sobe aos céus.
Aleluia! Aleluia! E virá a bênção de cima para todos. As tuas bênçãos vão alcançar essas famílias, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deu filhos para calamidades. Segura esta palavra, Pai. Nossos filhos, toda geração, será bênção ao Senhor. Será bênção para o Senhor. Será bênção para o Senhor. Será bênção para o Senhor. Oh, louvado seja o teu nome. Entregamos, portanto, a Ti neste momento, ó Pai. Recebe, Pai, como um suave aroma ao Senhor, um perfume agradável ao Senhor. E sairemos daqui, Pai, com um coração alegre, porque eu sei que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Em nome de Jesus, entregamos a Ti. Amém. Vamos dar um forte aplauso a Jesus. Forte aplauso. Aleluia.